Ezequiel capítulo de número 37, amados irmãos. Vamos ler apenas um versículo. Louvado seja Deus. Ezequiel capítulo 37, versículo 7, que diz: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vi, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles e por cima, mas não havia nele o espírito, neles espírito. E eis que ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: ó espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre eles, sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, e como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Pode se sentar e dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo nesta noite. Louvado seja Deus. Amados irmãos, quantos de nós não ouvimos uma mensagem, uma palavra relacionada ao profeta Ezequiel? Principalmente nesta passagem de Ezequiel, capítulo de número 37, que é muito pregado. Muitas campanhas são feitas baseado nesta extraordinária passagem, e é maravilhoso ouvirmos mensagens tremendas, relacionadas a esse capítulo de Ezequiel, capítulo 37. Mas hoje eu gostaria de falar, como eu já disse outrora, sobre a transição do profeta Ezequiel de sacerdote para profeta. Ezequiel, louvado seja Deus, a palavra Ezequiel, o nome Ezequiel significa Deus fortalece, Deus é a minha fortaleza. Nós sabemos que Ezequiel vem de uma linhagem sacerdotal, este homem que foi escolhido por Deus, este homem que foi, louvado seja Deus, separado por Deus, assim como nós também fomos escolhidos e separados por Deus. Ele vem de uma linhagem sacerdotal, e o seu pai, louvado seja Deus, era um sacerdote em vigor naquela época, pastor Carlos. O pai de Ezequiel, dos nossos também leitores da Bíblia, sabemos que o seu nome era Buzi, e o nome Buzi, ou a palavra Buzi, o seu significado significa aquele que é desprezado por Jeová, ou aquele que é desprezado por Deus. Olha que interessante, os pais de Buzi, ou os pais do pai de Ezequiel, melhor dizendo, eles colocaram um nome que não glorificava a Deus sobre seu filho. Os pais do pai de Ezequiel, os pais de Buzi, colocaram um nome que não trazia muita glória para o reino de Deus, porque o nome Buzi significa aquele que é desprezado por Javé, aquele que é desprezado por Deus. Todos nós que acompanhamos a história de Israel, nós sabemos que quando as mulheres davam a luz ali, os pais davam seus nomes aos seus filhos que nasciam na época, se fosse uma época em que eles estavam passando por uma sequidão, por deserto, ou se eles não estavam bem espiritualmente, a nação, infelizmente colocavam nomes que não adoravam ao Senhor. E a verdade é que alguns pais, e algumas mães colocaram alguns nomes que não glorificavam o nome do Senhor, como aquele que colocaram sobre o filho como Icabô, lá se foi-se a glória de Deus. Quem já viu esse nome na Bíblia? Então nós devemos vigiar também nos nomes que estamos dando para os nossos filhos. Aí vai uma deixa, quando você for pôr o nome do seu filho, na sua filha, eu lhe aconselho a orar a Deus e buscar nomes que glorificam e exaltam o nome do Senhor Deus. Buzi significa aquele que é desprezado por Javé, aquele que é desprezado por Deus. Mas a Bíblia diz que quando esse sacerdote
inclusive tem o seu próprio filho, o seu primogênito, que vai ser o sucessor dele ali no sacerdócio. Ele não faz igual os seus pais outrora fizeram. Eles colocam o nome do seu filho de Ezequiel. E Ezequiel acabamos de dizer que significa Deus fortalece, Deus é a minha fortaleza. Olha a diferença, meu irmão. E nesta noite eu já quero aplicar sobre a tua vida. Eu não sei o que está acontecendo na tua história, eu não sei o que está acontecendo na sua caminhada, mas eu tenho uma palavra para você, Ezequiel. Deus é a tua fortaleza, Deus é a tua justiça, Deus é a tua força. Você não vai perder porque Deus é contigo. O Deus de Israel é a tua e a minha força. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então já sabemos que Ezequiel, ele vem de uma linhagem sacerdotal. E a Bíblia diz que Ezequiel, ele é preparado. Ezequiel, ele é ensinado tanto pelo seu pai, na sua casa, como também pelos outros sacerdotes, aprendizes de sacerdotes, os alunos de sacerdote. Ele já nasce, dentro da família sacerdotal, e ele começa a aprender ali com seus pais em casa, e também dentro, louvado seja Deus, da igreja ali, do santuário. Ele cresce aprendendo sobre as leis do Senhor. Ele cresce aprendendo acerca de como que se sacrifica um animal. Ele cresce aprendendo um pouco de medicina, porque era necessário naquela época, porque o sacerdote tinha que fazer uma avaliação sobre os doentes, principalmente quando havia ali uma pandemia de pessoas que eram infectadas pela lepra, que era uma doença muito comum naquela época. Era a função do sacerdote averiguar o corpo daquela pessoa para poder dar o aval se ele podia voltar à convivência, à sociedade, ou se ele ainda tinha que continuar no arraial separado da sociedade. Quem me entende, diga amém. O sacerdote também tinha que entender naquela época de animais. Ele tinha que conhecer se o animal ele era um animal defeituoso, se o animal era agradável aos olhos do Senhor, porque todos nós sabemos que todas as oferendas, todos os sacrifícios que eram feitos ao Deus de Israel não poderia ser um sacrifício de qualquer maneira, não poderia apresentar qualquer sacrifício evangelista para o Deus Todo-Poderoso. A ovelha não podia ter marca, a ovelha não poderia ser coxa, a ovelha não poderia ser cega, vesga, a ovelha não poderia ter uma pata quebrada, a ovelha não poderia ter uma perna mais curta do que a outra, a ovelha não poderia ser magra, raquítica, espinhosa, cheia de carrapato. Não, a ovelha tinha que ser limpa, perfeita aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Assim também, para ser um sacerdote naquela época, não era qualquer um. Naquela época não podia ter, meu irmão, louvado seja Deus, como existe na política de hoje em dia, eleição para ser sacerdote. Porque a função do sacerdote era uma posição hierárquica e sucessória. Quem me entende, diga bem. Era passada de geração a geração. É o que diz o texto. E a Bíblia diz que para ser sacerdote, eu vou falar alguns requisitos ou quesitos para a pessoa ser um sacerdote naquela época. Primeiro requisito que a pessoa tinha que ter para ser um sacerdote, ele tinha que ser da tribo de Levi, ou da tribo dos levitas. Quem me entende, diga bem. Amém. Segundo quesito, tinha que ser da linhagem de Arão, porque o Arão foi o escolhido por Deus na presença dos homens. O primeiro sacerdote escolhido por Deus na presença dos homens para entrar no Santo dos Santos. Arão foi escolhido como sumo sacerdote do Deus Todo-Poderoso. Mas por que você falou, pastor Alexandre, que Arão foi escolhido por Deus, o primeiro sacerdote na presença dos homens? Porque outrora, antes de Arão, já havia um sacerdote que se manifestou na terra, pastor. Louvado seja Deus. A Bíblia vai falar da vida de um tal de Melquisedeque, sumo sacerdote do Deus vivo. Aleluia. A Bíblia não dá muita menção, não fala muita coisa desse sacerdote, mas sabe-se que ele apareceu para o pai da fé, Abraão, quando Abraão estava trazendo os despojos de guerra e ofertou ao Senhor todos os despojos de guerra em dízimo para o sacerdote Melquisedeque. E depois desse acontecimento nunca mais se falou desse sacerdote. Quem me entende, diga amém. Mas agora Deus escolhe Arão, irmão de Moisés, como primeiro sacerdote na presença do povo.
E Arão, louvado seja Deus, começa a linhagem sacerdotal do Deus vivo. E falando agora de Buzi, novamente ele começa ali a preparar Ezequiel para que numa oportunidade futura ele esteja ali exercendo a função do sacerdócio. E a Bíblia também vai dizer de outros requisitos que era necessário para a pessoa assumir esse cargo tão importante na época a qual Deus assim determinou. Nós já aprendemos que o sacerdote tinha que ser da linhagem, da tribo de Levi, dos levitas, tinha que vir da tribo de Levi, tinha que vir da linhagem de Arão, tinha que ser uma pessoa que tinha o seu corpo físico perfeito. O homem era avaliado pelos avaliadores, pelos sacerdotes em vigor, para ver se ele não tinha nenhum defeito físico para poder entrar no Santo dos Santos. E depois disso, meus amados irmãos, que ele era aprovado, ele era da tribo de Levi, vinha da linhagem de Arão, o seu pai era o sucessor ali na linhagem de sacerdote em vigor. Depois ele ia passar pelas provas, depois ele ia passar por uma avaliação, iam provar aquele jovem, iam ensinar, e ele tinha que aprender na prática tudo aquilo que o seu pai em vigor fazia. Ele tinha que aprender à risca, porque depois era ele que ia entrar no Santo dos Santos. Aleluia. E lá estava Ezequiel aprendendo tudo, cada passo com o seu pai, cada passo com os sacerdotes, com os professores. E não é muito o que estamos vivendo nos dias de hoje, irmão. Hoje em dia qualquer pessoa está sendo ungida a pastor, qualquer pessoa está sendo ungida, apóstolo, qualquer pessoa está ungida a reverendo. Já inventaram até reverendo, pastor aí. Reverendo se candidato. Daqui a pouco vão chamar pastor de excelentíssimo pastor. É o que está acontecendo. Não está tendo mais hierarquia para poder glorificar o nome das pessoas aqui na terra. Glória a Deus para quem recebeu a unção de apóstolo. Glória a Deus para quem recebeu a unção de bispo. Glória a Deus para quem recebeu a unção de pastor. Glória a Deus para quem recebeu a unção de missionário. Glória a Deus para quem recebeu a unção de diaconisa, de diácono. Glória a Deus para quem recebeu a unção de obreiro. Glória a Deus para quem foi separado. Louvado seja Deus na área do louvor, na área do canto, na área da adoração. Glória a Deus pelos presentes da igreja. Mas o nome do Senhor tem que ver ser glorificado primeiro do que o nome do homem. Louvado seja Deus. Voz de Deus e não de homens. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ezequiel aprendendo, Ezequiel se envolvendo. E mais um requisito que era necessário para ser ungido, para derramar o óleo sobre a cabeça do sacerdote que ia estar em vigor. Ele tinha que alcançar a idade média de 25 anos. Tinha que estudar até os 25 anos, pastor, para ser ungido. Ele era da tribo de Levi, fazia parte da linhagem de Arão, aprendeu ali como se lidar com os animais, aprendeu um pouco, louvado seja Deus, na área da saúde, da medicina, aprendeu um pouco das leis do Senhor, porque o sacerdote também tinha que entender das leis de Deus, porque ele julgava muitas causas do povo. Quem entende, diga bem. Passou por todas as provas, louvado seja Deus. Ele tinha que alcançar ainda a idade de 25 anos, tinha que esperar. E depois que ele alcançava essa idade, ele era separado, ele era ungido na frente, aleluia, da congregação, era ungido na frente dos líderes das tribos de Israel. Ele era, ali, louvado seja Deus, submetido àquela cerimônia de unção honrosa. Derramava-se o óleo e ungia esta pessoa sacerdote. Aí ele estava pronto, pastor? Não. Ele só ia entrar em vigor, ele só ia assumir a posição com a idade de 30 anos. Mais 5 anos na prova. Mais 5 anos aprendendo, porque agora ele foi ungido, agora ele foi reconhecido. Só que ainda ele não podia entrar no Santo dos Santos. Ele era preparado para entrar com o sacerdote em vigor e entrava junto com aquele que sabia. Como é que você vai entrar num lugar sendo que você não sabe fazer? Ele era ungido. Suponhamos que eu era o sacerdote que foi ungido, e o pastor Carlos era o sacerdote em vigor. Vamos entrar agora no Santo dos Santos, que você foi ungido. Eu vou te ensinar
tudo que você tem que fazer à risca, viu? Porque se você errar, você vai ser consumido pelo fogo do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Você pode glorificar a Deus. E a Bíblia diz que quando Ezequiel, meus amados irmãos, estava para assumir o seu sacerdócio, entre a idade aproximadamente de 29 a 30 anos, estava perto. A Bíblia diz que o povo ali, inimigo de Deus, da Babilônia, o povo que era governado pelo rei Nabucodonosor, já estava conquistando muitas outras cidades, muitas outras nações. Esse rei carrasco, porque era um homem que não se dobrava às leis de Deus, era um homem que na sua nação adorava todos os tipos de ídolos e de deuses, mas Deus assim permitiu para trazer juízo para a cidade, para o povo de Israel. A Bíblia diz que agora os babilônicos eles entram em peleja contra a nação de Deus, contra o povo de Judá, contra a cidade eleita de Deus. Eles estavam de olho em Jerusalém, eles sitiam a cidade de Jerusalém, e 3 investidas é feita ali, 3 ou 2 investidas contra a cidade de Jerusalém. Na primeira investida contra a cidade de Jerusalém, lá vai um grande general do rei Nabucodonosor tentar tomar a cidade, tentar entrar pelas portas, tentar infiltrar na grande e amada cidade por de Deus, que é a capital de Judá, a capital de Israel, Jerusalém. Mas a Bíblia diz que eles conseguem entrar em alguns lugares ali da cidade, mas não conseguem tomar a cidade, porque os soldados, a população também começa a combater com os exércitos da Babilônia. E eles, por um tempo determinado, eles vão fugir, e depois nós voltamos com um plano mais arquitetado. Mas nessa investida, a Bíblia diz que na primeira levada, ou na primeira investida, pense melhor da maneira que você quiser acatar, a Bíblia diz que na primeira levada, ou na primeira investida, eles levam ali alguns nobres, alguns trabalhadores, algumas pessoas pobres, e também pessoas que estavam ali próximo ao altar, próximo à igreja, próximo à casa do Senhor. Porque na primeira investida eles conseguiram saquear a casa de Deus. Na primeira investida eles levaram os utensílios de ouro, os utensílios de prata, tudo aquilo que era objeto de adoração ao Deus vivo, que fazia parte da adoração do povo de Israel, foi levado pelos babilônicos para a Babilônia. Quem entende, diga amém. Agora nem mais a proteção espiritual já não tinha mais. Já não tinha, porque Deus já tinha saído fora de Jerusalém, já tinha tirado a sua mão de cima do povo de Israel. Mas aí até a casa de Deus, Deus permitiu ser saqueada. Até o próprio templo de Deus, Deus permitiu arrancarem as portas, colocarem fogo, badernaram com a casa de Deus. O lugar que eles tinham que vigiar, o lugar que eles tinham que guardar, meu irmão, que é a casa de Deus. E hoje em dia as pessoas estão em casa ouvindo as mensagens pela internet. Eu não vejo erro, mas se a pessoa tem sã saúde, se a pessoa tem as pernas para andar, se a pessoa tem vista para enxergar, se a pessoa tem braço para dirigir, se a pessoa tem pernas para poder caminhar, porque não estar diante da casa de Deus fisicamente? Para estar no calor dos irmãos, para ajudar as pessoas numa situação comum, louvado seja Deus. Mas hoje as pessoas estão dentro da casa. O meu pastor é o ciclano de tal, mas nunca saiu com ele, nunca recebeu uma oração pessoalmente dele. Como é que ele é teu pastor? Nem sabe teu nome. Você sabe o dele porque ele é um popstar, é uma estrela, tem vários seguidores no YouTube, nessas redes sociais. Meu pastor é um pastor ciclano de tal, que está na internet com tantos seguidores. Mas você já foi na casa dele? Não. Você já recebeu uma oração em posição de mão na sua cabeça e das mãos próprias dele? Não. Pastor nem sabe que você existe, irmão. Amém, as mensagens são boas. Tudo que nós podemos aprender, tudo que nós podemos usufruir das mensagens da internet, podemos sim. Tem muitos estudos, tem muitos pregadores, tem muitos pastores abençoados. Mas o povo parece que mudou, está tendo uma inversão de valores, irmãos.
As pessoas não querem vir mais cultuar na casa de Deus. As pessoas estão fazendo a coisa de qualquer jeito. E nós sabemos que quando o povo de Israel fazia as coisas de qualquer jeito, Deus deixava Israel à mercê da sua própria sorte. Israel ficou à mercê da própria sorte, evangelista. Tantas e tantas vezes, e agora nesse cenário onde o Império Babilônico vem com uma investida contra Israel, a mão de Deus não está protegendo o povo eleito de Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Deus tremendo, Deus todo-poderoso. Oh, aleluia. No ano 506 foi a primeira investida. E a Bíblia diz que quando o povo de Israel estava novamente ali, achando que nada ia acontecer, o príncipe da Babilônia estava planejando outra investida. O príncipe da Babilônia agora ia vir com um exército muito mais numeroso. Agora ele ia vir com furor. Ele pessoalmente, Nabucodonosor, no ano 596, ele levanta uma comitiva de muito mais soldados. E quando ele cerca novamente Jerusalém, eles conseguem abater os flecheiros, conseguem arrebentar as portas, conseguem destruir os muros. Está escrito no livro de Neemias como ficou a cidade. Eles destroem os muros, eles entram na cidade, arrebentam as portas, matam muitos judeus, muitos hebreus. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que mais de 10 mil hebreus e judeus são levados cativos para a Babilônia. Fora aqueles que conseguiram se persuadir, entrar nas florestas, esconder nas colinas, estavam vivendo a mais pura miséria, assim relatado no livro de Neemias. E a Bíblia diz que nessa segunda investida, nessa segunda levada, a Bíblia diz que lá estava quem? Ezequiel, o sacerdote, foi levado junto na segunda investida da Babilônia contra Israel. E é levado agora para uma nação distinta, para uma nação diferente, para uma nação idólatra. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Este homem que foi preparado, pastor, a sua vida inteira, desde a sua infância na casa de Deus, não conhecia de luta, não conhecia de briga, não conhecia de força física, porque ele estava sendo trabalhado, ele estava sendo moldado para fazer as coisas santas de Deus, irmão. Porque a tribo de Israel foi escolhida pelo próprio Deus depois da passagem do povo de Deus pelo Mar Vermelho, adiantando a terra prometida, conquistando todas as terras. Deus separou as 12 tribos e falou: essa terra é sua, essa terra é sua, essa terra é tua. Quando chegou na tribo de Levi, falou: vocês não têm herança, vocês não têm terra. Como assim, Senhor? Porque eu vou ser a vossa terra, eu, o Senhor, serei a vossa herança. Olha que órgão. Eu, o Senhor, que vou te guardar, eu, o Senhor, que vou te sustentar, tribo de Levi. Não se preocupe, eu, o Senhor, te guardo. E lá estava Ezequiel, o sacerdote ungido por Deus, permitido por Deus, o sacerdote que estaria em vigor. A história diz, historiadores dizem, grandes pregadores dizem, que esta segunda investida aconteceu bem na época que ele ia tomar posse. É igual você ganhar aí na política, e bem na hora que você vai assumir, acontece alguma coisa. Você fala: nossa, agora que eu ia mudar de vida, ia pegar um salário morto. Você é elegido, você entra aí, coloca você numa chapa, ali você consegue ganhar como vereador, como governador, como deputado, né? E aí na hora que você vai entrar, alguém vem: opa, a sua candidatura não está sendo aceita, não. Você já fez planos. Você já fez planos, agora minha família vai mudar de vida, vou andar com um carro bom, vou comprar uma casa melhor, vou mudar de bairro, vou mudar de vida. Ezequiel também tinha planos, irmãos. Ezequiel também tinha sonhos. Ezequiel queria ser igual ao Senhor seu Pai. Ezequiel também queria honrar a Deus no Santo dos Santos, mas mudou a história de Ezequiel, uma investida do inimigo, mudou toda a retórica da vida de Ezequiel. Quem me entende, diga amém. Deixa eu aplicar um pouco na nossa vida. Quantos de nós também não fizemos tantos planos? Quando éramos solteiros, nós queríamos ser alguma coisa, um super-homem. Às vezes queríamos ser um cantor,
Às vezes queria ser um jogador de futebol. Estou falando de homens, né? Ou às vezes queria ser alguém que a pessoa, né, admirava. Você igual esse professor, você igual a esse humorista, você igual a essa pessoa que está em atividade, está na mídia. Quantos de nós não sonhamos em ser alguma coisa? Quantos de nós não olhamos alguém no mundo bem sucedido e a gente falou, um dia eu vou chegar lá também? Mas quando os dias vão passando, a gente vê que a realidade na vida não é da gente que a gente planeja, não, meus irmãos. Quando os dias vão passando, a idade vai passando, infelizmente, a vida vai sorrir para aqueles que estão mais preparados. A vida vai sorrir para aqueles que realmente colocaram a boca no pó, a boca no monturo. Porque se nós não pagarmos o preço aqui, nós vamos andar para trás. Porque o nosso Deus é um Deus que Ele cria oportunidades. Se nós investirmos na nossa vida, nos nossos estudos, Deus vai criar oportunidades para levantar o nosso nome aqui na terra dos viventes. Louvado seja Deus. Muitos estão querendo as oportunidades, mas não querem se preparar para a oportunidade. Cada um tem a casa própria, mas não faz uma poupança para dar uma entrada. Como vai ter a casa própria? Tem que já vai lá no Burger King e acaba com o dinheiro lá. Vai no mercado, compra tudo de sorvete, tudo ali. Irmão, você tem que fazer um plano familiar. Não é passar por necessidade, mas você tem que ter uma reserva. Para conquistar sonhos do pobre, tem que, infelizmente, priorizar algumas coisas. Senão ele nunca vai sair do mesmo lugar e Deus não tem culpa nisso. É nós que temos que nos programar para alcançarmos as bênçãos de Deus. Eu não aceito o versículo que diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Aqueles que não têm sabedoria pedida pelo Espírito Santo, que se você pedir direção para o Espírito Santo, Ele vai te dar. Se você pedir conselho para o Espírito Santo, Ele vai te aconselhar. Se você pedir ao Espírito Santo, me ajude a investir o meu dinheiro, me ajude a mudar a minha casa, mudar a minha família, a ser um bom marido, a ser uma boa esposa, a ser um bom filho, a ser um bom membro, a ser um servo obediente ao Deus vivo, Ele vai te conduzir aqui na terra dos eventos. Louvado seja Deus. Oh glória. Lá estava Ezequiel, meus amados irmãos. Ezequiel está lá na Babilônia, e perto de um rio chamado Quebar, amassando barro. Outros dizem trabalhando com argila. Outros falam em fabricação de tijolos, porque Ezequiel foi levado para trabalhar no pesado. E perguntaram para quando chegava ali, fazia uma entrevista forçada. Quem queria trabalhar na Babilônia? Preso, cativo. Até os que estavam no palácio estavam cativos. Quem não entende, glória a Deus. Estavam andando bem vestidos, usava perfume, andava com pessoas de alto nível da Babilônia, mas eram cativos, não podia sair dali, não tinha liberdade, não tinha mais o direito de ir e de vir, foram arrancados o direito de ir e de vir. E eu e você muitas vezes vem na casa de Deus e fica desanimado. Nós temos o direito de glorificar, nós temos o direito de sair da casa de Deus e ir para uma pastelaria, ir para uma pizzaria, ir para um parque, ir para outra cidade visitar um parente. Eles não tinham mais o direito de ir e de vir, porque a mão de Deus tinha recolhido de sobre Israel. Quem entende, diga amém. Dura coisa é quando a mão de Deus é recolhida na nossa vida, irmãos. Aleluia. Diga misericórdia. Mas a Bíblia diz que a vida vai começar a sorrir para os sacerdotes aqui. Até então, sacerdote, perto do rio Quebar, a Bíblia diz que Ezequiel estava trabalhando no pesado, pastor Odair, pisando o barro, trabalhando no tijolos, recolhendo argila no rio, trabalhando no pesado, quem sabe sendo chutado, chicoteado, zombado. Cadê o Deus de vocês? A Bíblia diz que num curto espaço de tempo Ezequiel olha para os céus e o texto diz que ele tem visões com Deus. Aleluia. Mesmo exilado, mesmo sendo escravizado, mesmo trabalhando no trabalho duro, a Bíblia diz que Ezequiel tem visões com Deus. Os céus se abrem e ele vê o Senhor assentado no seu alto e sublime trono.
Aleluia. Eu disse os céus, porque segundo a teologia existem 3 céus, irmãos. Os céus se abrem e ele vê Deus assentado no céu. E é bem verdade, porque Deus se manifestou abrindo as janelas do céu outrora, eu creio. Porque a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, aleluia, que no livro de Isaías, no capítulo número 6, o Senhor também abre os céus para Isaías. Quando Isaías está vivendo um ano de perca, um ano onde perderam o rei, onde a economia estava para baixo, onde o povo estava passando por escassez, por fome, onde não tinha expectativa mais de vida. Existia uma interrogação nessa época, e a Bíblia diz que o Senhor apareceu para Isaías. Ele olha e vê o alto e sublime trono de Deus, e os anjos glorificando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías estava passando por um momento turbuloso, a nação estava passando pela perca do rei tão amado, mas Deus apareceu para Isaías e disse: não se preocupe, Isaías, eu ainda sou com a minha nação, eu ainda sou contigo, não temas, eu sou contigo, louvado seja Deus. Oh, aleluia. É bem verdade que Ezequiel teve essa visão, pastor Carlos, porque os céus também se abriram para Jesus, quando ele era batizado ali no Rio Jordão, pelo profeta João Batista. A Bíblia diz que na hora que Jesus foi batizado, os céus se abriram, e uma voz vinda do céu, meus amados irmãos, disse: este é o meu filho amado, a quem eu tenho me comprazido, ouvi ele. E o Espírito de Deus veio em forma de uma pomba e pousou sobre Jesus, confirmando que ele era legivelmente o Filho do Deus Altíssimo. Que ele entende, diga bem. É muito forte, meu. É bem verdade que Ezequiel viu esta visão, meus amados irmãos. Mais uma confirmação, me deixe confirmar, porque Estevão também teve uma visão com os céus abertos. Estevão pregando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus, e mesmo assim estava jogando pedra nele, e mesmo assim estava matando o servo de Deus, o pregador de Deus. Mas quando Estevão viu que ele ia morrer naquela hora, ele olha para os céus e ele vê os céus abertos, e ele vê o Filho de Deus à destra do trono de Deus. Aleluia. Estevão também teve visões com Deus. A última confirmação que Ezequiel teve visão com Deus, irmãos, é que o João, o apóstolo amado Jesus, o apóstolo João, na ilha chamada Patmos, a pior cadeia que existiu naquela época do Império Romano, aonde só existiam gladiadores, onde só existiam pessoas bárbaras como Barrabás, como estrupadores, espartejadores, estavam ali na ilha de Patmos, evangelista. Só a pior raça de presos que estava ali, os presos que não tinham jeito, que o império tinha medo desses presos, jogaram ele ali. E a Bíblia diz que aquele homem, no meio de bestas feras, no meio de perigosos salteadores, lá estava João no meio dessas pessoas. E a Bíblia diz que quando João foi desanimar, quando João se deparou no lugar que ele estava, ele achou que dali ele não saía mais, mas a Bíblia diz que os céus se abriram para João. Os céus se abriram para João e ele foi arrebatado no Espírito. Assim como aconteceu com Ezequiel aqui no capítulo 37, Deus arrebata João ali na ilha de Patmos, e João tem visões com Deus, e ele tem revelações futuras, revelações extraordinárias com o próprio Filho de Deus. Irmão, não sei se você está na prisão, mas você pode ter visões com Deus. Eu não sei como está o seu lar lá, se está no pé de guerra. Eu não sei como está seu relacionamento com a sua esposa, você com o seu marido, mas eu sei que no meio dessa turbulência, você pode ter visões com Deus. Eu profetizo que a mão de Jeová direi, ela voltará a pairar sobre a tua casa, e você vai ter visões extraordinárias com Deus. O impossível vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ezequiel amassando barro teve visões com Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, se prepare, irmão. Você vai ter visões com Deus, hein? Oh, aleluia. Não é nada inusitado, não. Outros tiveram visões com Deus.
E nós também temos esse privilégio de ter visões com Deus. Ainda nessa manifestação, pastor Carlos, quando o céu se abre, pastor aí Ezequiel vê um sinal de que Deus ia tirar o povo de Israel daquela escravatura. Que eles foram escravizados, mas era um corretivo de Deus para com Israel. E que Deus não ia abandonar o seu povo na mão dos carrascos. Um tempo determinado Deus ia tirar Israel dali. Quem me entende, diga bem. Irmão, nós podemos nos alegrar quando nós estamos passando pela tormenta, quando nós estamos passando por adversidades, quando nós estamos passando pelo sufoco, podemos se alegrar, porque nós sabemos que existe um tempo determinado, e nós que servimos e confiamos no Deus Todo-Poderoso, Ele não vai nos abandonar no momento certo, no tempo determinado por Deus. Ele vai tirar nós da prova e vai colocar nossos pés no lugar de honra. Louvado seja Deus. Ezequiel, ele vê um sinal da aliança. Ezequiel, ele vê um arco-íris muito gigante. Ele olha num determinado lado da terra, ele vê uma ponta do arco-íris. Depois ele olha para o outro lado da terra, ele vê uma outra ponta do arco, e ali se formou um arco-íris. E Deus estava dizendo para Ezequiel: está vendo esse arco-íris, Ezequiel? Sim, Senhor, estou vendo. Este vai ser o sinal, este vai ser o sinal que eu faço contigo e com o povo de Israel. No tempo determinado eu vou tirar o meu povo dessa prova. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmão, e a visão de Ezequiel sobre o arco-íris, segundo estudiosos, ela é verdadeira. Porque em 3 circunstâncias aparece o arco-íris na Bíblia. E eu quero recapitular, meus irmãos, talvez pelo menos em uma oportunidade, fora essa que você aprendeu nesta noite, você vai lembrar. A Bíblia diz que o arco-íris aparece lá no livro de Gênesis, pós-dilúvio. Depois do dilúvio, o Senhor aparece, pastor Adair, para Noé. E Deus ali ia determinado a destruir toda a humanidade. O Senhor ia destruir Noé e sua família. Mas a Bíblia não esclarece profundamente o que Noé fez. Mas sabe-se que Noé conseguiu reverter o quadro. Noé conseguiu, louvado seja Deus, tocar o coração de Deus. Noé e sua família conseguiu mudar a opinião de Deus em destruir toda a humanidade, aniquilar toda a humanidade. E havia um sinal que Deus dá para Noé de que não iria mais destruir o mundo com água, com dilúvio. Era o arco-íris. Aleluia. Está vendo aí o sinal? Todas as vezes que você vê esse arco-íris, você vai lembrar, a humanidade vai lembrar que eu fiz uma aliança contigo, Noé. Que eu fiz uma aliança com a humanidade. Sabe por que Deus não desiste de mim e de você, meu irmão? Todas as vezes que você vê o arco-íris na mangueira que você lava, louvado seja Deus, às vezes seu carro, quando você vai molhar uma planta, você consegue ver ali o formato de um arco-íris. É Deus falando: eu ainda sou contigo, eu ainda sou da tua história. Quando, aleluia, as nuvens vêm, o céu fica preto, está se formando uma tempestade, você vê o arco-íris. É Deus falando para os crentes, é Deus falando para o homem e para a mulher de Deus: não temas, porque eu tenho uma aliança contigo, filho meu. O arco-íris aparece também, meus amados irmãos. Aleluia. Lá no fim de todos os tempos, no livro do Apocalipse, quando tudo acabar, o Senhor também vai manifestar o seu arco-íris, simbolizando que Deus honrou com a sua aliança com o seu povo. Quem entende, diga bem. O arco-íris nessas 3 circunstâncias aparece no começo. O arco-íris, pastor Carlos, aparece no final de todas as coisas, no livro do Apocalipse, e primeiramente no livro de Gênesis, depois pós-dilúvio. Mas o arco-íris me chama a atenção, esse sinal que Deus tem para o seu povo. Ele também aparece no meio da história do povo de Deus. Ele aparece também para Ezequiel dentro de um cenário de cativeiro. O que eu aprendo com isso, igreja?
Não importa se a sua luta está sendo no começo, não importa se a sua luta está no meio, não importa se a sua luta está no fim, Deus está dizendo que Ele tem aliança com o seu povo. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa aliança. Você pode aplaudir ao Deus Todo-Poderoso por esta aliança que Ele tem com o seu povo. Aleluia. Meu Deus é muito forte. Oh, glória a Deus. Deus tem aliança com o seu povo. Irmão, é para finalizar, mais 5 minutos. 5 minutos eu termino. A Bíblia diz que agora, depois da aliança feita, depois de Ezequiel ver visões com Deus, Deus chama Ezequiel. Mas ele era sacerdote, pastor. O que o sacerdote vai fazer? Não tinha tempo. Os utensílios estavam guardados. As peças de prata, os utensílios de ouro. Não existia mais casa de Deus, não existia mais templo. O templo estava profanado, estava derrubado, as paredes em fogo, o altar profanado. Não estava em Israel, não estava em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que o Senhor arrebata Ezequiel e leva ele para viver uma visão extraordinária. Leva ele em espírito. Quem sabe ainda ficou até amassando barro ali, viajando na presença de Deus. Pode acontecer. A pessoa está trabalhando e Deus falando com ele. Isso é uma conjectura minha. Ou às vezes sentou, agachou, deitou. Mas a Bíblia diz que Ezequiel foi arrebatado em espírito e levou ele para o meio de um vale de ossos secos. E no meio deste vale, o Senhor permite que ele faz uma visão panorâmica no meio do vale. E depois o Senhor leva ele para as pontas do vale, para ele ter uma visão panorâmica de toda aquela situação do vale, para ele fazer ali uma avaliação completa. Depois o Senhor leva ele novamente para o centro do vale de ossos secos e faz uma pergunta: Ei, Ezequiel, você viu aí, você fez a sua avaliação? Sim, Senhor. Pois bem, eu te pergunto agora, na sua opinião, filho do homem, porventura poderão reviver esses ossos? E ali Ezequiel fala: Senhor, tudo o Senhor sabe. E eu não sei, mas tu o sabes. E ali Deus fala para Ezequiel: tudo bem, já que eu que sei, então a minha ordem é essa, Ezequiel, profetiza sobre esse vale. Aleluia. Profetiza sobre esse vale de ossos secos e dize a eles: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E a Bíblia diz, meu irmão, que Ezequiel profetizou segundo a palavra de Deus. Irmão, quando nós profetizamos segundo o que está escrito na palavra, a nossa profecia não vai cair por terra, ela vai acontecer. Quando nós obedecemos a palavra de Deus e profetizamos em cima desse livro sagrado, em cima dessas palavras sagradas, pode ter certeza que a sua determinação, a sua profecia, ela vai cair por terra. Deus, Ele vai honrar cada palavra que sair dos seus lábios. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, e eu costumo dizer, que há duas coisas dentro de uma profecia. Duas coisas acontecem quando nós profetizamos, e já vou encerrar por aqui. A Bíblia diz que quando ele profetizou, ele ouviu um barulho. Ezequiel ouviu nitidamente um barulho. Depois que ele terminou, pastor Carlos, de profetizar, ele ouviu nitidamente um barulho. O barulho para nós não é nada bom, principalmente nós que trabalhamos na área de segurança, de noite ainda, misericórdia, 12 horas, picando bola, 10 em 10 minutos, nesse calor. Chega em casa, o vizinho liga o som, sertanejão bravo, no funk, no balança-couro, e o trabalhador vai trabalhar. Nossa segurança, o pedreiro, pintor, tem muitas pessoas que trabalham à noite também. O barulho não é nada bom, é bom? Existem vários tipos de barulho. Até insetos também tiram a nossa parte do seu barulho. Você vai dormir ali, vem danado do pernilongo, aquele monte de pernilongo, você deixar a janela aberta, eles invadem a casa, e você está querendo dormir ali, o pernilongo, além de ficar zonando, ainda chupa seu sangue. Oh, misericórdia. O barulho não é nada bom. E Ezequiel ouviu um barulho quando ele profetizou.
Só que o barulho para nós, irmão, no mundo espiritual, ele é muito importante. O barulho quer dizer que o inferno ouviu a sua oração, que o inferno ouviu o que você determinou. O barulho é Satanás e os seus demônios se levantando contra a minha vida e contra a tua vida. Por que pastores se levantam quando eu profetizo? Porque eles sabem que se você continuar profetizando, se você continuar persistindo, Deus vai conceder aquilo que você determinou. Aleluia. Ele veio para tirar a tua paz. Ele vem com os seus barulhos para tirar a sua fé. Você que ora pela transformação da tua casa, acha que o inimigo vai ficar olhando para você de braço cruzado? Ele vai vir com o seu barulho. Aleluia. Ele vai usar alguém. Ele vai levantar alguém. Ele vai criar uma situação para tentar você desanimar, para você esmorecer, para você não vir mais na casa de Deus. Está vendo? Aquele irmão pediu a bênção, aquela irmã saiu, olha o escândalo que teve. Ei, irmão, você vive na presença de Deus. Você não é movido por pessoas, você é movido pelo Espírito de Deus. Já falei várias vezes aqui, tem vários testemunhos. Eu saí de igreja por causa de A, por causa de família, por causa de verbo. Não sai. Está tudo igual. Nessa igreja nós temos liberdade de pregar a palavra. Nessa igreja nós temos a liberdade de falar sobre doutrinas da Bíblia, não doutrinas dos homens. Nesta igreja nós temos a oportunidade, louvado seja Deus, e a liberdade de pregar em outros ministérios e levar a boa e gloriosa palavra, o Evangelho de Jesus. Nessa igreja podemos dizer que somos regidos por homens simples, por uma mulher simples, por um casal abençoado, mas um casal que é temente e também aprofundado nas escrituras da palavra de Deus. Não é pastor que está começando agora não. Não é um casal que casou faz 5 anos, 5 meses, não, que está dirigindo uma igreja e a pessoa já disse que põe a mão no fogo para o pastor, não. Aleluia. Quem me entende, diga amém. Amém. Ezequiel profetizou e o ruído aconteceu. E a Bíblia diz, irmãos, isso que me fascina. A Bíblia diz que depois do barulho ele ouviu um reboliço. Está no texto, Ezequiel capítulo 37, versículo 7 a seguir. Ele ouviu um reboliço. Aleluia. Ezequiel capítulo 37, versículo 7. E ele ouviu cada osso ajuntando ao seu osso. Olha que interessante. Não era o osso A unido com o osso B, não. Não era o osso B unido com o osso C, não, amada igreja. Era o osso A unido com o corpo A. Era o osso B, a perna do osso B unido com o osso B. Eram os ossos do osso C se ajuntando tudo ao seu corpo. Nesta visão o Senhor me manda dizer que quando Ezequiel vê aquele reboliço, é Deus dizendo: eu vou colocar as coisas no seu devido lugar. Tudo aquilo que saiu, tudo aquilo que escapou, tudo aquilo que Satanás bagunçou na tua vida, na tua história, eu vou fazer um reboliço na tua vida, servo meu, servo minha. Eu vou colocar as coisas no lugar, assim diz o Senhor. Oh, glória! Irmão, e depois Deus explica para Ezequiel o que era aquela visão. Finalizando, o Senhor fala: sabe o que significa essa visão, Ezequiel? Pois não, Senhor, o que significa? Essa visão é toda a casa de Israel. Porque eles dizem consigo: nós estamos derrotados, nós estamos falidos, nós estamos largados. Aleluia. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Olha o que o povo de Deus estava declarando, irmão. Cuidado com o que você está declarando. Fala para a pessoa que está do teu lado. Cuidado com aquilo que você está declarando. O inimigo pega aquilo que você declarou sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre todas as áreas da tua vida. Cuidado com as suas declarações. O povo de Israel estava naquele cativo. O povo de Israel estava naquela situação de pobreza, naquela situação de cativo, de servir ao povo da Babilônia, de escravos. E estavam declarando: nós estamos cortados, porque já foi a nossa esperança. Nós estamos cortados.
estava enrolado, não sabia o que fazer. Irmão, toda pessoa que se afasta de Deus no momento de angústia, esta pessoa também vai falar como esse povo falou, como o povo de Israel, como o povo hebreu também declarou: nós estamos sem esperança. Mas aquele que confia em Deus nunca perde a esperança, irmão, porque nós servimos um Deus do impossível. Nós servimos um Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar por terra seca. Nós servimos um Deus que fez o sol parar. Nós servimos um Deus que fez a sombra do céu retroceder. Nós servimos um Deus, aleluia, que fez a enfermidade ser curada. Nós servimos um Deus que fez de um homem morto há 4 dias ressuscitar. Nós servimos um Deus todo-poderoso. Quem entende o que eu estou dizendo, diga amém. Então não pare de profetizar. Eu desafio você a sair desse culto, e quando entrar no portão da tua casa, você vai fazer uma breve oração e vai determinar ali para que o mal saia da tua casa. Se não é na tua casa, ao sair desse santuário, você vai dizer: eu profetizo que a minha vida vai mudar. Eu profetizo que a história, a retórica da minha vida vai mudar. Ezequiel agora, meus irmãos, ele é chamado para esse chamado profético. Ezequiel agora não é mais sacerdote, não, pastor Carlos. Ezequiel agora foi separado e ungido pelo próprio Deus Todo-Poderoso. O ministério de Ezequiel e sacerdote acabou ali, quando ele teve a visão com o Senhor. Depois daquela visão, o ministério que Deus tinha para Ezequiel era um ministério profético. Era um ministério de mostrar para ele o que ia acontecer. Era o ministério dele profetizar para a nação arrependimento. Era o ministério dele pregar a boa e eterna palavra que liberta, que transforma, que cura e que leva para o céu. Ezequiel agora estava diante de um cenário profético e diante de um cenário espiritual. Agora Ezequiel teve a sua transição de sacerdote para profeta. E a Bíblia diz que enquanto o povo de Israel estava cativo, Deus usou esse homem grandiosamente, para trazer palavras de exortação, mas palavras também que levantaram o povo novamente espiritualmente, para que Deus pudesse fazer um grande mover e tirar o seu povo ali do reino babilônico e levar novamente para a tão sonhada Jerusalém. Amém? Aplauda a Deus por essa palavra, e aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus continue falando a cada coração, em nome de Jesus.